Olá pessoal, aqui é o Wellington Oliveira. Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre o desenvolvimento morfológico do sistema nervoso, do cérebro especialmente, do sistema esquelético e da dentição. Tá? Então, faz parte do roteiro 3, no laboratório morfuncional, no módulo de nascimento da MD5. Primeiro, falando do desenvolvimento do esqueleto ósseo, a gente não precisa estudar todo o esqueleto para entender esse desenvolvimento. Existem já algumas teorias, algumas técnicas, né, de estudo que vão nos ajudar através do acompanhamento do crescimento ósseo de algumas regiões, por exemplo, a mão. Então, a mão ela é uma referência para esse desenvolvimento. Né? Greenwich Pale, por exemplo, desenvolveram uma estratégia acompanhando, né, o aparecimento dos ossos da mão, as epífises, né, dos ossos longos, ossos metacarpais, das falanges, o aparecimento dos ossos do carpo, o desenvolvimento do rádio da extremidade distal do rádio da una, dos ossos sesamoides. Então, todos esses ossos vão progredindo, tá? Aqui só para a gente lembrar, né, que será melhor discutido a técnica, né, a teoria desse desenvolvimento com o professor Eduardo, tá? Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre essa anatomia normal, né? A mão ela se divide em carpo, metacarpo e falanges, né, que correspondem aos dedos. Esse carpo articula com o rádio aqui, formando uma articulação radiocarpal, e a presença aqui, né, da una, né, o rádio e a una, formando os ossos do antebraço. Tá? No rádio e na una, a gente destaca aqui os processos estiloides, tá? De ambos, né, sendo referência aqui de lateralidade. No carpo, a gente vai estudar aquela sequência, né, de lateral para medial. Então, se o polegar está para cá, essa é a região lateral. A gente tem numa fileira proximal o escafoide, semilunar, piramidal e psiforme. Numa fileira distal, a gente vai ter trapézio, trapezoide, captato e amato. Tá? Então, esses 8 ossos, né, que são ossos curtos, formam a região do carpo. Isso é possível observar aqui também na radiologia. Né? Você observa aqui os processos estiloides do rádio e da una, o escafóide, semilunar, piramidal e psiforme na fileira proximal, o trapézio, o trapezoide, né, estão sobrepostos aqui, o captato e o amato na fileira distal. Na região metacarpo, a gente tem 5 ossos, né, descritos de lateral para medial em primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, descritos em algarismos romanos, tá? Quando forem escrever, essa é uma referência. São ossos longos, com epífise, diáfise, né, epífise proximal e distal, também conhecidas como base e cabeça. Né? Então, essa extremidade distal dos metacarpais são as cabeças. Na extremidade distal do primeiro metacarpal, a gente vê esses dois ossinhos, essas duas bolinhas aqui, que são os ossos sesamoides da mão. Né? Na verdade, eles estão soltos aqui, eles estão ligados ao tendão do músculo flexor curto dos dedos, no caso do polegar. O polegar, por sua vez, é formado por duas falanges, falange proximal e falange distal. É o único dedo que tem apenas duas falanges. Do segundo ao quinto, a gente tem 3 falanges, proximal, média e distal. Né? O destacar isso é falange média, não é falange medial. Tá? Então, falange proximal, média e distal, do segundo ao quinto dedos. Tá? Assim, a gente tem a composição da mão, como também é possível ver aqui na imagem radiográfica. Okay? Quanto à dentição, a gente precisa primeiro lembrar que existe uma arcada dentária superior, né, formada pelos ossos da maxila,
os seus respectivos alvéolos dentários, né, que são essas pequenas cavidades onde os dentes se encaixam. E eu tenho uma arcada dentária inferior formada na mandíbula, né? Então, a mandíbula também forma os alvéolos dentários onde se encaixam, né, os dentes. Isso a gente está vendo aqui num crânio adulto, né, dentição completa, ou dentição secundária, ou dentição permanente, tá? Também pode ser chamada. Para chegar nesse ponto, onde a gente vai ter 32 dentes, né, então aqui a gente vê a imagem bem organizada, todos os dentes. Não é nosso foco aqui saber o nome de cada dente, né, o que é um molar, um pré-molar, um canino, tá, um incisivo. São nem esses números, isso é tudo informação, claro, para quem faz a odontologia. Tá? O que a gente precisa saber bem é a diferença entre uma arcada dentária adulta e uma arcada dentária ainda em desenvolvimento, né? No caso, a gente chama de primária ou decídua, tá? Onde a gente vai observar, olha, em cada quadrante desse aqui, apenas 5 dentes. Então, a gente tem uma formação com 20 dentes, numa dentição decídua. Entre essas, ter 20 dentes e chegar até 32, há uma troca, então todos esses dentes são substituídos, e no meio dessa troca são acrescentados os novos dentes. Tá? Isso forma um período, uma etapa, onde você chama de dentição mista, né? Uma vez que eu tenho dentes descidos ainda e dentes permanentes já sendo fixados. Tá? Nessa outra imagem aqui, por exemplo, a gente observa uma radiografia panorâmica, né, onde é possível identificar uma dentição decídua. Né? Se você contar aqui, você vai ver que tem 5 dentes desse lado, 5 dentes desse outro, e no total você vai ter os 20. Tá? Os germes dentários já estão em formação para dentição permanente, mas eles não vão ficar. A criança deve começar a desenvolver até 1 ano de idade, começar a aparecer os primeiros dentes, né? Por volta de 6 meses, na verdade, você já tem o aparecimento dos primeiros dentes, né? Normalmente os incisivos centrais aqui são os que aparecem primeiro. Isso deve ser concluído por volta de 2 anos, né? A criança deve concluir essa dentição, e aí por volta de 6 anos de idade, né, ela deve concluir as trocas. Né? Então, ela começa a fazer substituições, ela inicia, né, por volta de 6 anos e vai concluir lá por volta dos 11 anos de idade, né, onde ela vai ter, aqui a gente tem uma dentição mista, né, já o dente permanente empurrando o dente descido, né, para se colocar, onde ocorre todo o período de trocas, aí entre 6 e 12 anos aproximadamente, tá? E no final, né, fica faltando só o último molar, né, o terceiro molar, que em algumas pessoas ele sai naturalmente, aparece naturalmente, em algumas pessoas ele fica incluso, tá? Mas é o último a realmente aparecer, e normalmente por volta da idade adulta mesmo, por volta dos 18 anos, entre 18 e 21 anos, é que aparece, você consegue visualizar, mas na radiografia ele já vai estar lá, já vai aparecer aqui, e só não vai estar exposto ainda, né, na boca. Tá? Então, é importante diferenciar os tipos de dentição e o período onde esses dentes começam a se desenvolver. E para finalizar essa nossa videoaula, a gente fala um pouquinho do córtex cerebral, né, o desenvolvimento do cérebro. Aqui é mais para a gente lembrar que cada região, cada lobo tem os giros, tem os sulcos, e em cada região dessas dos giros você vai ter uma função que vai ser melhor explorada
na tutoria, tá? A ideia é a gente lembrar, né? Porque a gente já viu isso lá no sistema nervoso, as delimitações de cada lobo, né? Então, o lobo frontal, que está em vermelho aqui, ele é delimitado aqui pelo sulco central, né? Então, do sulco central para frente, nós temos o lobo frontal. Do sulco central para trás, nós temos o lobo parietal, né? Aqui nós temos um sulco importante, olha, que se destaca, que é o sulco lateral. Ele separa o frontal e o parietal do lobo temporal, que está em verde. Tá? Se a gente traçar uma linha, né, aqui do sulco parieto occipital, que não dá para ver direito aqui, ele é melhor visto numa imagem medial, tá? A gente vai delimitar aqui o lobo occipital. Tá? Numa linha perpendicular até o sulco lateral, a gente consegue separar bem o parietal do temporal. Tá? Falta um lobo aqui, que é o lobo da ínsula. Né? O lobo da ínsula, eu preciso abrir aqui o sulco lateral, afastar, para poder visualizar esse lobo mais internamente aqui. Tá? Cada região dessa, como eu falei, por exemplo, o occipital, né, tem uma importância na área cortical visual, né, no lobo temporal a gente tem regiões relacionadas à fala, à audição, tá? No lobo parietal, o córtex somatosensorial, no lobo frontal, a área primária motora, áreas relacionadas à, à atividade cognitiva, comando, tá? Então, aprofundem esses aspectos teóricos em relação a esses lobos, ok? E, naturalmente, desenvolvimento cognitivo da infância, da criança, ok? Então, era isso que a gente tinha para hoje. Nos vemos no nosso laboratório multifuncional. Bom estudo para vocês.